E assim, não sei se você acompanha, não Não, não, obrigado, Bernardo. sei se você acompanha esse case, a Sanepar. Aham. É uma outra empresa que caiu bastante na sua cotação, né? Tá andando de lado há muito tempo ali na faixa ali dos R$ 3, 3,40 aproximadamente. O que você acha? Essa empresa pode voltar aí para os R$ 7? Tem potencial nas ações de Sanepar? Aham. Você acredita no case? E se você é próximo também da empresa como da Taurus, tem uma conversa aí para melhorar essa política de dividendos deles, que paga ali uma vez por ano e anuncia e não sabe quando vai É. pagar. Mas acho que os cases, assim, vamos fazer um paralelo, uma empresa que não tem, assim, tá no mesmo setor, mas bem diferente. Por exemplo, o caso da Sabesp, né? E outros cases. É... E acho que acabou virando um case de política, né? Então, o investidor, de novo, eu volto pro caso da Taesa, né? Pô, o que a gente quer? A gente quer previsibilidade, né? Para um case. Pô, se é o case é de dividendos, né? Pô, o que a gente quer? A gente quer um case que não tenha dedo de política ou tenha menos dependência do ciclo, menos Verdade. dependência do se a economia tá subindo ou não. Então, pô, procura a Taesa, procura a Transmissão Paulista, procura outros cases, né? Então, eu particularmente não vejo também tanto atrativo assim Sanepar, porque, de novo, o que soma de valores, né? Ah, pode valer 100% mais? Pode. Mas eu não vejo o trigger dela mesmo, sozinha, para o mercado falar, pô, preciso correr atrás desse ativo, né? E aí começa a ter questões, que é um pouco do meu preconceito que eu tenho até com o Sabesp. Eu acho que o Sabesp pode ser privatizado? Pode. Mas eu não compraria Sabesp pensando nisso. Então, se a gente está falando de privatização da Sabesp, é um processo muito difícil, muito complicado. Depende de governo estadual, depende de município, depende de diversos fatores. Não é um Uhum. processo fácil, né? Pô, se eu não vou comprar Sabesp, só tem upside na Sabesp se tiver privatização, então eu vou ficar chutando. Até o caso que você está falando de uma empresa de energia, né, a antiga CESP, né? Pô, quantos anos foi de privatização de CESP, né? Pô, CESP, É, CESP, CESP, CESP. Pô, acho que uns 10 anos que eu tenho escudo no mercado essa privatização da CESP, né? Então, essa visão que o investidor tem que ter, né? Pô, para que eu tô comprando, né? Então, dividendo, vamos na Taesa. O ganho de capital, vamos em outras ações, né? Ficar dependendo de política, porque política assim, vai acontecer, bum, a ação sobe. Não, não é, não. Né? Sabesp tá mais ou menos nesse ritmo, né? Sabesp, estamos vendo Porto de Santos aqui em São Paulo, estamos vendo outros ativos, né? E a princípio esse governo não parece ser o governo mais, né, privatizante, né? Não é possível, Muito né? pelo contrário. E assim, Klabin e Suzano, qual que é a sua opinião sobre essas empresas? Vale a pena investir? Esse negócio de vale a pena sempre é muito uma resposta muito grande, né? Uhum. Porque se for pensar assim, pô, para mim, uma das melhores empresas do país para você investir é a Klabin. Caramba. Porque não tem como você replicar uma nova Klabin. Por exemplo, com todo respeito aqui, né? O pessoal vai me xingar, mas por exemplo, esse energético aqui. Pô, se a gente sentar junto, estudar, pegar um químico, né? Estudar o setor, a gente consegue montar uma empresa igual, né? Agora, a Klabin não dá. A Klabin, só de área de floresta, onde você vai achar? Né? Não tem como replicar. Você vai levar talvez 100 anos pra você replicar uma nova Klabin. Então, isso é legal do case de Klabin. Então, se você tá pensando assim, pô, quero me aposentar, Klabin é um dos melhores cases. Só que a Suzano e a Klabin hoje, praticamente, elas estão muito dependentes da celulose. Então, assim, celulose sobe, papel sobe, celulose cai, as ações caem. Esse ano 2023 tem dois fatores, né? Isso é dolarizado, né? Uhum. Esse 2023 a gente está com uma nova oferta. Então, como é que funciona a celulose, né? Tem uma celulose de mercado que são, principalmente a Suzano produz, e ela fala assim, ó, tá aqui o alumínio, e ela vai lá para a China, fala assim, pega esse alumínio, faz sua lata, faz o que você quiser. Essa celulose de mercado. A Klabin também hoje tem bastante celulose de mercado, né? Então, o que acontece? Como a gente tá com uma demanda, beleza, tá crescente a demanda, só que acontece, acabou de entrar, tá entrando novas capacidades, então tá tendo sobre-oferta de celulose no mercado. Isso, ao longo do tempo, ela vai se ajustando essa sobre-oferta, né? Vai sendo consumida. 2023 e 2024 são 2 anos de sobre-oferta, de oferta a mais do que a demanda. Tá crescendo. Então tem uma chance muito grande do preço cair, ou ele estabiliza, ou ele cai pouco, ou ele cai muito.
Em nenhum momento eu falei que ele pode subir. Então, assim, em cenários de sobreoferta, a gente tem o melhor cenário possível de estabilidade. Só se a demanda crescer muito rápido. Então o mercado todo já espera. Então por isso que a gente está vendo a Suzano, se pegar uma janela nos últimos meses, começando a devolver um pouco, né? A Klabin também. Então é isso que o investidor tem que entender. Ele está olhando para os próximos 6 meses, a gente não tem, pelo contrário, tem umas operações que a gente faz lá de long short, a gente usa como short para financiar o long, né? O comprado. Então a gente usa a Suzano principalmente para essa ponta. E o inverso também tem o câmbio. Se o dólar continuar se desvalorizando no mundo, como a gente viu em janeiro principalmente, vai valorizando as moedas emergentes, isso vai piorando para a Suzano e para a Klabin, né? Quanto mais valorizado o câmbio, pior para elas, né? Ou seja, a tendência para as duas empresas para os próximos meses aí é de queda, né? É de queda. A gente costuma falar assim, para tirar da reta, né? A gente fala assim, um underperformance no sentido assim, pô, eu acho que o Ibovespa ou outras ações vão performar melhor do que a Suzano ao longo dos próximos meses. Marco, eu tô olhando para meus filhos, para os próximos 10 anos. Cara, Klabin é um dos melhores ativos da Bolsa brasileira, né? Que é assim, pô, mas o Barsi falou tal. Marco, você tá contradizendo o Barsi, que tem 50 anos de mercado mais do que você. Não é isso, assim, é que a visão dele é diferente da minha. A minha, eu tô olhando, nos próximos 6 meses, a gente tem uma pressão pro preço celulose. Se a celulose cai, os papéis não andam, pelo menos não andam, né? Sim, é que o Barsi mesmo, com seus 80 e poucos anos, ainda pensa no longuíssimo prazo. É como você falou, no longo prazo ali, sim, é uma excelente empresa. Agora, pensando aqui no curto prazo, né? Se o câmbio continuasse caindo, se valorizando, e celulose com certeza tem uma pressão de baixa, os papéis não andam, né? Ao contrário do petróleo, né? A celulose tá com muita oferta, né, e pouca demanda. Inclusive, né? assim, a gente vai entrar na temporada. Isso aqui não são informações que não saíram ainda, né? Mas a gente vai. Agora. A gente vai entrar na temporada de balanços agora, né? Não saiu o resultado ainda de Suzano e outras empresas. O resultado das empresas de Suzano, do setor celular, vai ser maravilhoso. Porque tá pegando um preço celulose lá em cima e o câmbio super estressado. Isso lá no quarto trimestre do ano passado. Só que olhar para frente é totalmente diferente. É um câmbio menor e preço celulose menor, né? Pode confundir o investidor, assim como o dividend yield da Petrobras. Ano passado, o pessoal vai falar, pô, Sara, saiu o resultado da Suzano, foi bom pra caramba, tal, caramba. O que vai acontecer com a ação? Tem uma chance muito grande da ação cair, né? Pô, mas como que o resultado foi bom, a ação cai? Por conta, o mercado sempre olha para frente, né? Mas o resultado vem bom do quarto tri, né? Olhando para trás, né? Da Suzano. Talvez um dos melhores resultados de commodities, né? Entre mineração, siderurgia, celulose. Celulose vai ser um dos melhores. Quem comprou vai se dar bem, né? Se deu bem. Agora, quem pensa em comprar agora pensando no curto prazo... Eu não gosto. Eu tô um pouquinho pessimista com o preço de celulose particularmente. Né? O Luiz Antônio falou, boa noite, top os esclarecimentos. E assim, Nicolas tá fala da pergunta do Nicolas, né? Nicolas Martins. Tá perguntando sobre os melhores fundos imobiliários para 2023. Cara, fundo imobiliário, o que eu acho, o investidor precisa entender de curva de juros e título público mesmo, né? Que é basicamente ter uma relação muito direta, né? A gente continua ainda muito, muito posicionado em fundos que acompanham, que são os fundos de papel, né? Que a gente diz. E muito menos fundo de tijolo. Eu acho que fundo de tijolo só começa a subir muito forte depois que a Selic de fato começar a cair. Talvez nem seja esse ano, talvez seja no final do ano ou em 2024 começa a cair a Selic. Então tudo que for fundo de papel, eu acho que pode comprar, né? Não vou falar nenhum nome aqui, a gente também tem a nossa carteira lá, mas também tem a carteira da Nord. Mas eu acho que tem que olhar. A sua carteira tem que ter fundo de papel, né? Fundo que compra papéis, né? E não tijolos. Momento, agora... 2022 foi assim, 2023 pelo menos o começo deve ser assim. Mas também olhe para os outros fundos que não são de imobiliários tradicionais, né? Então olhe também para os FIAGROS, estão pagando muito bem, e também aqueles fundos de infraestrutura. Tem fundo de infraestrutura pagando R$1,25, R$1,30 por mês, né? Líquido, né? Na cota, né? Então esses fundos também muito bom. Só cuidado com o caso de Americana, se tem crédito lá dentro, enfim. Mas eu não vou falar de nenhum fundo aqui particularmente. Sim. Eu gosto, por exemplo, de muito fundo do Kinea. Tem muita gente boa, né? NCH, tem muito fundo bom por aí. Mas priorize na sua carteira, pelo menos olhando para o curto prazo, para 2023, mais fundos de papéis
e menos fundo de tijolo. Se for tijolo, muito mais, talvez, galpão logístico e menos shoppings, enfim, escritórios nesse sentido, né? Então, fundo de papel continua muito bem. Assim, 2022 a gente só foi melhor do índice, conseguimos entregar um resultado bom porque a gente tinha muito fundo de papel, né? E 2023 continua o mesmo recado, né? Não tem motivo para... mas os fundos de tijolo estão super baratos. Estão baratos, mas eu não vejo motivo para subir ainda no curto prazo, não. Curto prazo eu digo assim, 6, 12 meses, né? Com uma pergunta dele para 2023, né? Para esse ano. E assim, sobre fundos imobiliários, né? Uma questão que vem sendo batida muito, até pelo governo anterior, né? E pelo novo governo, é a taxação de dividendos, né? Muito mais focada em ações, mas... como no Brasil nada é certo, né? Tudo é incerto, pode respingar ali nos fundos imobiliários, né? Como você vê a taxação de dividendos para ações e fundos imobiliários, e se isso, por exemplo, em fundos imobiliários mataria essa indústria, e se em ações acaba deixando não faz mais sentido aquele investidor que investe para dividendos se começar a taxação. Assim, o meu cenário